Boa noite. Vamos então continuar esses estudos, esses paralelos que nós começamos a fazer entre estoicismo e cristianismo. Pegando o manual de Epicteto, pegando epístolas dos apóstolos, o Evangelho de Jesus, os Evangelhos dos discípulos e também livros da doutrina espírita. Então fica comigo mais uma vez para que dentro da nosso programa Jesus e Saúde Mental nós possamos nos adentrar nesse manual que nos ensina a como viver melhor. Muito bem, se você está chegando hoje pela primeira vez aqui na TV da Mansão do Caminho, especificamente no programa Jesus e Saúde Mental, eu dou como sugestão você procurar o último programa, o programa anterior, em que nós começamos a introdução sobre o estoicismo e o cristianismo. Porque a partir de hoje nós vamos desdobrar esse manual de Epicteto, lançando mão de alguns trechos que a gente fez em slides para que vocês possam acompanhar com maior facilidade os raciocínios que nós iremos adentrar. Este é o manual de Epicteto. Existem várias edições, eu vou utilizar essa edição da EdPro, que nós temos uma edição bilíngue. Nós temos ali o texto em grego e temos a tradução para o português. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer do manual, diretamente de Epicteto, a gente pode ver no próximo slide, que ele vai trazer logo no ponto 1. Então essa é a tradução do Edson Bini, uma versão bilíngue da EdPro. Se você quiser acompanhar, é um livro que vale a pena, um livro bem acessível, e a gente vai transcrever aqui algumas partes que a gente julga importante para essa interface. A primeira é logo no início do livro, o primeiro ponto, que é uma base do estoicismo. Ele vai dizer que entre as coisas que existem aquelas que são subordinadas a nós e as que não são subordinadas a nós. As que são subordinadas a nós, ele vai dar o exemplo. São o pensamento, o impulso, o desejo, o evitar e, em síntese, todas as operações que nós executamos. As não subordinadas a nós são o corpo, os bens, a reputação, os cargos e, em síntese, tudo aquilo que não são operações que nós executamos. Porque, veja bem, a reputação que as pessoas têm sobre nós depende, em parte, de nossas ações. Porque a gente pode ser a pessoa melhor do mundo e os outros podem estar sempre tendo uma visão errada sobre as nossas intenções. Porque, às vezes, as pessoas tiram os outros por elas próprias. Então, se ela tem muita crueldade, ela só vai ver crueldade em tudo. Se ela sempre tem intenções vis, ela vai ver sempre intenções vis em todo mundo. Então, a reputação que eu e que você tem não depende exclusivamente das nossas ações, portanto, não depende só de nós. Da mesma forma, o corpo, ele não é subordinado inteiramente a nós, porque a gente pode cuidar do corpo, cuidar dessa máquina que nós temos como empréstimo para a nossa existência, mas de uma hora para outra o corpo pode ter, apesar de você cuidar bem do seu corpo, da sua saúde, você pode ter uma doença que te tira ali de tempo. Mesmas coisas os bens, às vezes você tem todo um trabalho para poder juntar, mas aí vem uma crise mundial, e essa crise mundial afeta diretamente um patrimônio. Os cargos, por mais que você faça um serviço bem feito, pode ter um chefe que não vai com a tua cara, ou as pessoas que não gostam do teu desempenho e sempre vão fechar as portas, fechar os espaços. Ou seja, são operações, são coisas que nós não executamos, mas o nosso pensamento, o direcionamento do impulso, não o impulso em si, mas como nós vamos direcionar o impulso, o desejo, não o desejo em si, mas como nós vamos direcionar o desejo, evitando ou se aproximando, são coisas que nós fazemos e que depende de nós, não depende
exclusivamente do outro, especialmente nessa perspectiva estoica, porque a gente pode pensar assim, ah, Léo, mas existe toda uma cultura, toda uma história, toda uma bagagem, de fato, existem todas essas influências, mas no final das contas, somos nós que decidimos aceitar ou não essa influência. E é importante lembrar que Epicteto era, na sua origem, um escravo. Então ele estava com um corpo submetido a castigos, estava com a reputação submetida pela escravidão, não tinha bens, o cargo não dependia dele, mas ele se sentia uma pessoa livre. Ele conseguia direcionar o seu impulso, ao invés de ficar com o impulso da vingança, da revanche, o desejo de revidar, ele faz a evitação disso e dedica a sua vida a uma vida filosófica. Acho que por isso que também tem muito peso o que Epicteto falou, porque ele vivenciou tudo o que ele falou. Uma coisa é uma pessoa que está fora do cárcere dizer da liberdade do pensamento. Olha, você é livre pelo pensamento. É algo bonito, poético. Mas quando é alguém que está encarcerado pela vida, pelas doenças, enfim, por tantas coisas, dizer você é livre pelo pensamento, isso não é só poético, como tem um peso de verdade maior. Some-se a isso, continua Epicteto, que as que estão subordinadas a nós são naturalmente livres, desimpedidas, sem obstáculos, por conta dessa percepção que a gente trouxe agora. Ao passo que as coisas que não são subordinadas a nós, elas são naturalmente frágeis, servis, sujeitas a impedimentos, estranhas. O cargo você tem hoje, já não tem amanhã. E se você se apega demais a qualquer cargo que seja, você, quando perde esse cargo, você se sente destituído de si, porque você estava direcionando toda a sua energia de vida para ser deste cargo, para ser este cargo, para ser esta função. Estava dedicando toda a sua liberdade para manter esta reputação, apesar de as pessoas terem a liberdade de pensar o que quiserem. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente pode pegar logo como de cara esse ponto 1 do Manual do Epicteto e lembrar dessas dois tipos de situações, né? As situações que são subordinadas a nós e que nós podemos influenciar diretamente a partir da nossa ação, do nosso pensamento, do direcionamento da nossa vida, e as coisas que não são subordinadas a nós, que nós não temos como mudar, nós não temos como impedir, nós não temos como deixar que nossa vida fique subordinada a elas, porque se a gente fica subordinados a elas, a gente perde uma coisa fundamental, que é a sensação de autonomia. E se perdemos a sensação de autonomia, vamos perdendo a sensação de liberdade e a felicidade vai diminuindo dentro de nós. Epicteto continua no seu manual e a gente queria trazer no próximo slide uma outra percepção. Aí fazendo um paralelo com o Evangelho. Então a gente vai tentar, sempre que possível, trazer os paralelos, como eu falei, epístolas dos apóstolos, muitas epístolas de Paulo, mas epístola de Tiago, epístola de João, epístola de Pedro. Vamos trazer também os evangelhos, né, que os discípulos escrevem, os evangelhos de Jesus. E sobre esse ponto, né, falado no ponto 1 do Manual do Epicteto, não tenho como não me recordar da exortação que Paulo faz na sua primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 12. Porque ele vai dizer assim, olha, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo, eu posso ir atrás de tudo, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vem em total consequência, em total consonância do que Epicteto está dizendo. Porque ele está dizendo, olha, tem coisas que você pode se subordinar porque são coisas subordináveis a você. Então convém, você não só pode, como é conveniente você se apegar ao seu pensamento, se apegar a você, se apegar à sua essência, porque isso ninguém tira. São os tesouros, como fala o Evangelho, que a ferrugem não corrói, que a traça não rói, porque elas estão dentro de nós, são patrimônios nossos.
Isso não quer dizer que a gente não possa ter cargos. Isso não quer dizer que a gente não vá ficar um pouco preocupado com a nossa reputação. Isso não quer dizer que a gente não vai viver no mundo. Mas a grande questão é não deixarmos que a nossa vida seja do mundo, que a gente seja escravizado pela visão do mundo. Porque aí vem, eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Eu posso fazer tudo, não há nenhuma restrição penal. Você não vai ser preso, você não vai ter uma punição dentro de uma visão espiritista por as coisas que você vai fazer. Agora, você pode se aprisionar pelas coisas que você faz, porque você fica viciado, você fica aprisionado dentro de você mesmo. Aí eu queria fazer um paralelo com a neurociência, porque nós temos o chamado circuito do prazer. O circuito do prazer está no meu cérebro, está no seu cérebro, está em todos os cérebros. Esse circuito do prazer, ele vai de uma área chamada área tegmentar ventral, que está no tronco cerebral, né? Nessa região que faz a transição entre o cérebro e a coluna. É uma área que forma dopamina. Essa dopamina, formada na área tegmentar ventral, ela vai ser direcionada, o neurônio vai se direcionar a uma outra região chamada núcleo accumbens, que fica na região chamada estriado ventral. Daí, os neurônios passam a se lançar como se fosse um circuito mesmo, uma fiação de circuito energético, né, de circuito de energia, para a parte da frente da nossa cabeça, o córtex pré-frontal. Toda vez que nós fazemos algo que nos dá prazer, esse circuito é acionado, né? E a dopamina é um neurotransmissor que sinaliza as coisas prazerosas, as coisas que valem a pena a gente fazer para nos motivar e nos sentirmos bem do ponto de vista químico, sentirmos um bem-estar. Então a dopamina ela sinaliza esse circuito para que a gente tenha motivação para fazer essas coisas no sentido de nos sentirmos com bem-estar físico. Tá? Não é só dopamina. A dopamina ela libera, ela direciona, mas quando a gente sente o bem-estar físico, o prazer, a gente é dominado, assim, é encharcado por serotonina, por endorfinas. Então não é só por dopamina. A dopamina sinaliza esse circuito para que a gente se motive a procurar tal ou qual comportamento, e o nosso corpo, ele também, o nosso cérebro, o nosso corpo, ele é recheado por outras substâncias. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque várias coisas podem acionar esse circuito do prazer. Não apenas as coisas que nós estamos habitualmente vinculadas. Não são apenas substâncias químicas, não é apenas o álcool, não é apenas a droga ilícita, não é apenas o tabaco, não é apenas o sexo, não é apenas a comida, não é apenas as coisas que nós colocamos de fora para dentro. Nós podemos fazer muitas coisas que acionam esse circuito do prazer. Quando a pessoa sente o orgasmo, ela sente a excitação cerebral dominada ali pelo circuito do prazer. Mas existem várias experiências, por exemplo, aqueles que gostam de música, aqueles que gostam de arte e apreciam a arte, compõem uma música, tocam uma música, eles também vão ser acionados nesse mesmo circuito do prazer, sentindo um êxtase prazeroso na mesma área em que o sexo aciona, em que a comida aciona, em que as drogas acionam. A pessoa que tem uma experiência mediúnica, a pessoa que tem uma experiência transcendente, mediúnica ou transcendente em geral, ela também sente um êxtase e sente ali um prazer nesse nível. Só que uma experiência artística, ela é muito mais libertadora e não nos aprisiona do que uma experiência sensorial apenas. Porque a experiência sensorial da substância me torna dependente. E esse circuito do prazer, ele está na base também das dependências químicas e nas dependências comportamentais.
Se eu só sinto prazer apostando dinheiro, eu fico naquela adrenalina, eu vou ficar dependente de uma coisa de fora. Se eu só sinto prazer comprando numa compra compulsiva, eu vou ficar dependente de uma coisa de fora. Se eu só sinto prazer com a compulsão alimentar, eu vou ficar preso a uma coisa de fora. Agora, imaginemos que a gente sente prazer com uma música. Mesmo que o nosso corpo, por alguma doença, nos impeça de tocar, porque a mão foi afetada, nós vamos ter a música dentro de nós. E nós temos vários casos. Beethoven perde a audição, mas mesmo assim, ou seja, ele compositor, músico, perde a capacidade de ouvir, mas a música está nele. E ele consegue sentir o prazer da música e compõe obras extraordinárias, especialmente a Nona Sinfonia. Então, as coisas que me são lícitas e que me convêm são essas coisas que são subordinadas a mim na visão estoica. São aquelas que eu tenho autonomia e eu posso continuar sentindo prazer com elas, independente das coisas de fora. Eu acho fantástico porque isso está no nosso dia a dia. O manual de Epicteto, o manual do Evangelho, não é apenas para momentos momentosos, é para o nosso dia a dia, para as coisas do nosso dia a dia. Vamos adiante. No ponto 5, Epicteto ele vai dizer: não são as coisas que perturbam as pessoas, mas os pareceres a respeito das coisas. Aí ele vai ampliar, né? A gente está agora falando de uma coisa do dia a dia, da nossa relação com o prazer, da nossa relação com a vida, da nossa relação com as coisas. Agora ele vai ampliar para trazer um ponto fundamental do estoicismo. O ponto de que, olha, as coisas são muito mais como nós a percebemos do que são como são de fato. Porque a nossa percepção dos fatos, ela vai influenciar muito como nós nos sentimos. A gente pode se sentir muito pior ou muito melhor, a depender de como nós interpretamos. Outro dia uma pessoa me procurava falando assim: mas Léo, eu me fechei para todo tipo de relacionamento, de amizade, relacionamento afetivo, amoroso. E eu perguntei: mas por quê? Ela me contou então a decepção que ela teve. De fato, uma decepção considerável. E eu perguntei para ela: mas você tem quantos anos? E ela me falou: agora eu estou fazendo 29 anos. E eu imagino que você sofreu muitas vezes decepções como essa. Ela: não, foi uma vez só. E eu perguntei: mas ele era teu marido? Era uma coisa assim, noivo, uma coisa mais profunda? Não, foi um namoro pequeno. Foram alguns meses. E ele: o que é que você acha? Eu brincando, mas falando algo nesse sentido, eu acho que você está no lucro. Mas como assim, eu estou no lucro? Porque você só tem 29 anos, foi só uma decepção e nem foi assim uma coisa tão profunda, você não ficou tantos anos com essa pessoa, não dá nem para ter a sensação assim de tempo perdido que as pessoas têm depois de um término. Eu acho que a gente precisa, e conversava com ela, entender, e trouxe essa frase de Epicteto para ela, literalmente essa: que as coisas não são as coisas que perturbam a nós, mas os nossos pareceres a respeito da coisa. Não quer dizer que isso que você passou não tenha sido ruim, é ruim. Não quer dizer que não seja uma decepção. Mas você não precisa endurecer o seu coração e se fechar para todo tipo de relacionamento de amizade, todo tipo de relacionamento amoroso, por causa dessa dor que foi só uma, você é tão nova. Tantas coisas ainda podem acontecer, mas você precisa se abrir ao contato das pessoas. Porque muitas vezes é a nossa percepção de aumentar demais, de dar uma dimensão maior do que é, que nos perturba, e não a coisa em si. A partir daí, nasce toda uma percepção terapêutica. Na atualidade, a terapia cognitiva comportamental, ela se baseia sobretudo nisso. A visão de que a nossa percepção vai influenciar a nossa realidade emocional. Não é que a pessoa não tenha passado por um trauma, não é que a pessoa não tenha passado por um problema, passou, mas a nossa percepção vai atenuar
as consequências ou vai aumentar as consequências. E quando a gente fala isso, não está falando apenas do ponto de vista de hipótese, um ponto de vista hipotético. Estamos falando de aumentar ou diminuir o impacto no nosso corpo, porque o nosso cérebro vai reagir de uma maneira diferente de acordo com os nossos pareceres. E aí vem a terapia do tipo, as terapias, porque existem várias terapias cognitivas comportamentais, atuando muito nessa esfera, mexer a percepção para poder atenuar o sofrimento e ver um outro ângulo da vida. Óbvio que vai ampliando as terapias cognitivas comportamentais, aí entra nas ondas que falam muito mais da modificação das emoções, mas na base, quase todo livro de terapia cognitiva comportamental cita essa parte do ponto 5 de Epicteto, mas geralmente cita uma parte solta e não faz todo esse desdobramento que a gente está fazendo aqui com o livro de Epicteto. As coisas, elas podem perturbar as pessoas, mas o que mais perturba as pessoas é a percepção que as pessoas fazem em relação a essas coisas, porque dimensionam de uma forma aumentada, caindo, por exemplo, no desespero, ou diminuem, caindo numa resignação. Resignação não é enganação. A pessoa resignada, de fato, entende todo o drama, mas opta, faz uma opção para não se desesperar. Faz uma opção pela tranquilidade. Faz uma opção pela resignação, e isso vai sendo construído de momentos mais de tristeza, de momentos de mais alegria. Vamos em frente e a gente vai ver em seguida um ponto que vai ampliando. A gente está saindo de uma questão mais do dia a dia, começa a pensar agora em decepções, não mais na nossa relação com as coisas, mas na nossa relação com as pessoas, e agora amplia para a relação com a vida. Diz Epicteto, não busque que os acontecimentos sejam como queres, mas queira que os acontecimentos sejam como são, com que serás feliz. Então veja, sai da relação com as coisas, adentra na relação com as pessoas, né, com os fatos, e agora com a relação com a vida. Em geral, nós queremos que a vida seja do jeito que a gente quer para poder ser feliz. Se eu tivesse isso, quando eu conseguir isso, eu serei feliz. Mas não aceitamos o fato da vida, os fatos da vida. E porque sempre queremos moldar a vida ao nosso entendimento, coisas que estão fora da nossa jurisdição, coisas que estão fora da nossa possibilidade, a gente acaba não se sentindo feliz. Ao invés de querermos mudar os acontecimentos, porque muitas coisas não dão para ser modificadas, a gente precisa aceitar um pouco mais como as coisas são. A partir daí, nós aumentaremos o nosso grau de felicidade. É como nós nos relacionamos com a vida. Isso tem a ver com a visão profunda que o estoicismo coloca. Então, vamos adiante nos slides para pensarmos o seguinte. Qual é a visão que o estoicismo coloca? Aí eu estou colocando esses 3 livros, tá? O do Giovanni Reale, Estoicismo, Ceticismo e Ecletismo, do Brian Inwood, Os Estoicos, e um livro de história da brasileira Marilena Chauí, em que ela faz um resumo das filosofias helenísticas, né? São livros que, no curso que fiz de uma especialização, né, que não cheguei a terminar pela PUC-Rio, de filosofia antiga, foram livros que eu tive muito contato, li, né, e tem outros livros do estoicismo, mas aí ficam como 3 referências para aqueles que gostam bastante, querem se aprofundar, para saber também que a gente está pegando baseado em dados concretos. Baseados em quê? Esse é outro ponto que eu queria trazer. Quando o estoicismo, e aí eu vou botar um gráfico para que vocês possam visualizar. Quando o estoicismo fala, olha, não queira mudar as coisas da vida, mas sim aceitá-las, e aí sim você vai ser feliz, ele está trazendo uma ideia bem mais profunda que permeia a visão quase religiosa que o estoicismo tem em relação a Deus, né? Então eles trazem uma visão diferente. Você percebe que eles não falam bem
dos vários deuses. Assim como Sócrates falava de uma outra visão, né? Sócrates ele não acreditava no isomorfismo, porque os deuses da mitologia grega, eles eram quase todos formatos de homem, né? De ser humano. E eles tinham, portanto, um isomorfismo. Só que esse isomorfismo, ou seja, iso igual, morfismo forma, não era só uma igualdade na forma física, era também uma igualdade nas paixões. Então eram deuses que ficavam irados, que ficavam apaixonados, que ficavam com raiva, igualzinho ao ser humano. E o Sócrates, ele fala assim, olha, não temos como conceber como seria a divindade, né? E aí ele vai trazer a ideia de Deus, a inteligência suprema, como eu pude ter ocasião de desdobrar aqui. No princípio era o verbo, no Jesus e Saúde Mental, analisando o início do livro de João. Pois bem, essa visão mais transcendente da divindade traz também um impacto no estoicismo. E os estoicos são os primeiros panteístas, ou seja, pan, que está em todo canto, né? Pandemia, uma doença que se alastra pelo mundo, então panteísmo, um Deus que se alastra pelo mundo e que está no mundo. Essa é a diferença. Não só se alastra pelo mundo, mas ele está no mundo. Então, diferentemente do deísmo, do cristianismo e do espiritismo, em que nós, observando a natureza, encontramos um reflexo de Deus, o estoico vê a natureza e vê Deus. Observando a criatura humana que transcende e observa um reflexo de Deus, os estoicos veem na criatura humana uma própria parte de Deus. Então é um panteísmo. É uma visão bem diferente da visão espírita. Allan Kardec tem a ocasião de aprofundar, embora ele não fala direto dos estoicos, mas ele fala do panteísmo, porque o panteísmo depois não fica só nos estoicos, mas os estoicos são provavelmente os primeiros panteístas. Mas isso se desdobra em consequências muito parecidas, que eu queria destacar. Primeiro, uma ética do bem. Se todos somos um só, o meu dever de fazer o bem para você é porque eu estou fazendo o bem para mim, estou fazendo o bem para o universo. Então, a ética do bem, ela está no bojo do panteísmo estoico. Mas há uma outra percepção, a percepção de uma providência divina. E é muito interessante a gente ver essa percepção da providência divina. O estoicismo já existia antes de Epicteto, mas eu quero dizer assim, Epicteto paralelo aos discípulos de Jesus, vivendo na Grécia, né, e trazendo uma visão muito parecida. Providência divina, confiar, aceitar, resignar-se. Uma consequência que a gente encontra no cristianismo, uma consequência que a gente encontra nos discípulos. E que você vê lá também a Grécia trazendo uma exemplificação muito grande da vida de Epicteto. Não é à toa que ele teve grandes, né, muitos seguidores ao redor dele pela vida que ele viveu. Então a providência divina, na visão panteísta, estoica, vai dizer assim, as coisas concorrem para o bem ou para um bem. Se nós não entendemos, é um erro da nossa percepção. Nós precisamos mudar a nossa percepção, como nos coloca a proposição de Epicteto, e com essa mudança de percepção, a gente vai entrar na postura estoica, a postura tranquila diante dos acontecimentos. Vamos então adiante, a gente entendendo a visão estoica, acho muito interessante a visão do Evangelho, a visão do capítulo 6 e do capítulo 5 de João, versículo 38 no capítulo 6, versículo 30 no capítulo 5, em que Jesus vai dizer assim, eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Por mim mesmo, complementa ele, nada posso fazer. Conforme ouço, assim julgo. E o meu julgamento é justo, porque não busco agradar a meu próprio desejo, mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Porque eu pensei essas partes do Evangelho para poder falar da providência. Se Jesus, que na visão espírita é o modelo e o guia,
é o governante da terra, é aquele que Deus empresta à humanidade para servir como exemplo e ele próprio vai dizer, olha, eu não faço as coisas da minha vontade. A vontade é de Deus que me enviou. O meu julgamento é justo, porque eu não procuro agradar o meu próprio desejo. Então veja, um ser crístico dizendo, eu não estou querendo agradar o meu desejo. Porque se fosse, eu fico imaginando assim, se mesmo ele dissesse, olha, eu estou fazendo o meu desejo, é um ser luz, que o desejo dele seria bom para você, seria bom para mim, seria bom para a humanidade. Porque é um desejo que não é mais egóico, não é mais ególatra, não é mais egoísta. Mas mesmo assim, ele vai dizer que não era o desejo dele, é o desejo do Pai. Então, essa dá uma visão, uma percepção de uma ordem, de uma ordenação, de um ordenamento no universo que a gente precisa aprender a se submeter, sem rebeldia. Somos espíritos muito rebeldes, somos espíritos que gostam de ficar questionando, na vaidade de que nós podemos saber mais. Se Jesus está dizendo isso, eu desci do céu para não fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Porque de mim mesmo eu não posso fazer nada. Que coisa! De mim mesmo nada posso fazer. E a gente se acha, né, uma vaidade extrema. Eu queria tocar esse ponto porque muitas vezes a falta de confiança numa providência divina vem como consequência de uma vaidade interna de a gente achar que sabe mais. É como um filho. Criança é muito curioso. E aí meu filho estava com gripe esses dias, e aí eu falei para ele, meu filho, vamos colocar o remédio no nariz para lavar o nariz. Não, papai, não precisa não. Aí eu já brinco assim, eita, doutor Guilherme, papai fez medicina, papai é médico, papai ensina outros médicos, mas tu sabe mais que papai, tu só tem 6 anos de idade. Aí ele fica brincando, aí ele fica rindo assim, e aí quando eu vou dar algum remédio, eu falo, ei, doutor Guilherme, posso dar? Então, a prepotência infantil faz parte da criança, né? Ela precisa, nas suas defesas vaidosas, se ela está construindo a identidade, está saindo ali dos 4 aninhos e querendo entrar numa maior autonomia. Mas a gente precisa sair dessa vaidade infantil. É a vaidade que a gente conta na criança, né? Precisa crescer. E para crescer, tem que diminuir a vaidade. De mim mesmo, nada posso fazer. Quem está dizendo isso é Jesus. Conforme ouço, assim eu julgo. E o meu julgamento é justo. E aí que humildade. Não porque eu busco agradar o meu desejo. Na minha percepção, ele poderia ter dito, olha, eu quero fazer o meu desejo. E eu me confiaria nele mesmo assim. Porque ele é o exemplo maior que a gente pode ter na Terra. Mas satisfazer a vontade do Pai que me enviou. Há uma providência. Há uma providência. E eu acho fantástico porque o Evangelho de João é escrito em torno de 100 a 120, né? Depois de Cristo, provavelmente 110. E Epicteto está vivendo isso em paralelo. Ele viveu de 50 a 120 depois de Cristo. Então, em 2 momentos diferentes, Deus está colocando assim, através de pessoas, né? Através de seguidores, cada um na sua linha. Olha, se submete. Olha, sai da vaidade. Olha, tem humildade de se submeter à providência divina. Vamos passar o próximo slide e voltar aí no manual de Epicteto em uma outra citação que eu queria ver no próximo. No programa anterior, na introdução, eu coloquei isso, né, que eu queria só pincelar. A gente enfatizou esse slide no programa anterior, mas só pincelar de que todos esses conhecimentos, eles não servem para julgar, porque aí eu posso ficar vendo, olha, tudo tem um porquê, há uma providência divina, não reclame. Aí eu já estou começando a sair da postura cristã, da postura que os estoicos propunham, da postura espírita. Esse conhecimento da providência divina não é para ficar julgando a dor alheia e nem muito menos para ficar prescrevendo comportamentos para os outros. Quando o outro estiver na sua dor, na sua aflição, diz Epicteto, acompanha o gemido dele. Entretanto,
cuida para não interiorizar os teus gemidos. Jesus nos fala isso, como a gente vai ver no próximo slide. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então veja aqui, tendo todo esse conhecimento que a gente fala lá no Evangelho de João, ele não se furta a dizer, quando você estiver cansado, quando você estiver oprimido, vem a mim, eu te aliviarei. Se ele poderia manter a postura prepotente, né, no sentido de dizer que não seria prepotente, seria potente, ou seja, um ser potente poderia dizer que besteira, né? Só está cansado por isso, só está oprimido por isso. Não é bem isso que ele vai dizer. Ele vai ampliar e vai consolar. Mesmo que ao longo do Evangelho ele use de humor, ele use de paradoxos para mostrar a nossa fraqueza de fé, para mostrar a nossa fragilidade, né? Ou homens de pouca fé. Ele faz essa intervenção. Mas isso não é uma intervenção cruel, né? Assim como aquela jovem que está contando as suas dores de decepção, e eu trago uma de humor, né? Falando assim, olha, você está no lucro, só se decepcionou uma vez com 29 anos, mas não era para julgá-la, era para poder mostrar que existe um superdimensionamento na percepção dela para que ela pudesse diminuir o sofrimento. Mas a postura é de consolo, a postura é de acolhimento, porque se não fosse de acolhimento, eu estaria ok, olha, isso é besteira, não quero nem escutar isso. É uma postura de acolhimento. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse é o Evangelho. Essa é a postura que todo cristão tem, porque nós temos uma prescrição de como ser, vendo como foi Jesus. Não é que a gente vai imitar o Cristo, porque seria meio patético, devido à nossa limitação. Mas nós devemos ter como referência. E se ele fez isso, quem somos nós para fazermos diferente? Vamos passar ao próximo. E aí eu entro nesse ponto final do nosso encontro, porque abrindo o problema do ser, do destino e da dor, eu estou trazendo aí especialmente o capítulo 26, a gente encontra na terceira parte do livro, pelo menos 2 vezes, Leon Denis citando Epicteto, inclusive algumas dessas partes que eu trouxe. Ele vai dizer assim, Epicteto dizia, e vai trazer essa questão de as coisas são muito mais como nós percebemos do que como são de fato. Não são as coisas que maltratam as pessoas, mas os pareceres das pessoas em cima das coisas. Então ele vai trazer essa visão de Epicteto, e achei bonito ele colocar assim, ó, Epicteto, que gostamos de citar. Então, está em total consonância a gente poder se debruçar no estoicismo e pegar Epicteto como um dos exemplos do estoicismo e aprofundar isso que o Leon Denis vai querer dizer, e eu vou querer abrir com vocês no próximo slide. A dor e o prazer são as 2 formas extremas da sensação. Para suprimir um ou outra, seria preciso suprimir a sensibilidade. Dor e prazer vem como consequência da sensibilidade, vem como consequência do arcabouço cerebral que a gente tem. Faz parte. O circuito do prazer, ele também tem um circuito de aguentar o desprazer, sabe? De suprimir. Faz parte da nossa sensibilidade. São, pois, inseparáveis, em princípio, e ambos são necessários à educação do ser, que em sua evolução deve experimentar todas as formas ilimitadas, tanto do prazer como da dor. Mas como é que é isso? A gente pode ver essa frase e pensar, mas isso seria o masoquismo, né? Porque tem que experimentar todas as formas ilimitadas da dor. Eita, mas ao mesmo tempo seria um hedonismo exagerado. Experimentar todas as formas de prazer, e aí veja a palavra ilimitada. Quando ele fala das formas, é porque existe um prazer que a gente não está nem acostumado. Eu coloquei hoje falando da palavra êxtase. Então imagine o êxtase espiritual que o Francisco Cândido Xavier sentia nas comunicações espirituais que ele era instrumento.
Ou um médio, como escutei nesses dias aqui pela mansão, conversando com o Divaldo, o Peixotinho, que tem a família, né? A filha dele, a Joana, casada com o professor Humberto Vasconcelos, que fazem um trabalho magnífico que eu conheço desde muito tempo lá em Recife. Então, o Peixotinho, quando fazia as materializações, ele, em alguns momentos, né, o Divaldo participou de algumas reuniões de materialização e eu perguntava como é que é, Divaldo, ver? É diferente? Ele falou, é. E curioso nesse diálogo, porque aí o Divaldo tem essas 3 percepções, e ele me dizia, aqui mesmo na mansão, são percepções diferentes. Uma é a percepção quando ele vê o encarnado, ligado à matéria. Outro, a materialização, que não é a matéria, é como se fosse uma matéria mais sutil. E outra, a visão do desencarnado. Todas matérias diferentes, todas com uma tessitura diferente. Então veja, o prazer, chega ele contava com alegria, com felicidade. Então existem várias formas ilimitadas de prazer e várias formas ilimitadas de dor. Eu coloquei aí a frase de Leon Denis, né? Essa parte de Leon Denis em que ele vai falar sobre a dor, a revelação pela dor, citando Epicteto, porque a gente vai se desdobrar ao longo das nossas conversas sobre o estoicismo e vai trazer mais na frente um pouco mais dessa problemática do prazer. Por ora, a gente queria agradecer a tua atenção e convidar para que você possa, junto conosco, se debruçar sobre a visão estoica, se debruçar sobre a visão cristã, vendo esses exemplos, essas reflexões que são muito úteis para a nossa saúde emocional e percebendo que, de fato, o Evangelho de Jesus, assim como outras propostas, elas não são assim para momentos momentosos, são para o nosso dia a dia, coisas básicas, simples, que a gente precisa começar a fazer para viver uma vida mais saudável, para viver uma vida mais feliz. Muita paz para todos nós.